Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Yeshua. Eu quero compartilhar aqui alguns textos que o Eterno falou bastante forte no meu coração no dia de hoje. No estudo da palavra, na Parashá, nós estamos estudando a Parashá Tetzaveh. Hoje é dia 5 de março de 2025, e nós estamos na quarta aliá da Parashá Tetzaveh, né? Parashá quer dizer porção, tá? Porção da Torá. Essa porção é em Êxodo, né? Shemot, capítulo 29, do verso 1 ao verso 18. E a parte, né, o texto da Brit Hadashah, né, do Novo Testamento, que tem a ver com esse trecho da Torá, é o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Então vamos lá. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, né, Jesus Cristo, e pelo Espírito de nosso Deus. Então, pessoas desse tipo, que têm esse tipo de atitude, que são levadas pelos seus corações, pelo que elas acham, por aquilo que é natural dentro delas, o instinto animal natural, que cometem esse tipo de coisa. Homossexualidade, ladrões, avarentos, bêbados, insultadores de pessoas, exploradores dos outros, né? Pessoas que cometem essas atitudes não herdarão o reino. E assim, eu tinha muito medo de falar dessas coisas, né? Na internet, me expor. Mas a palavra, ela é a verdade. Queira você acreditar, queira você aceitar ou não. Se tem uma coisa que nós precisamos entender como seres humanos, é o seguinte: existe uma verdade plena. A palavra de Deus é a verdade. E ela não muda. Ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser reescrita. Ela é, e ponto final. Por que tem tanta dificuldade em entender isso? Porque as pessoas querem viver as suas verdades. E quais são essas verdades? Aquilo que elas querem e que elas desejam e que elas acreditam. Pessoas que vivem conforme os seus desejos, os seus pensamentos, vivem como animais. Por quê? Porque vivem pelos seus instintos naturais, sem entendimento. Isso é perigoso. Animais vivem pelo instinto, pelo que lhes é ensinado, muitas vezes, né? Pega isso, faz aquilo, deita, rola, pula. O animal aprende a ouvir, aprende a entender, assim, a identificar o que é dito pelo tom de voz que é dito. Eu aprendi isso porque eu tive amigos que têm cachorros de guarda, né? Pastor alemão.
Os pastores alemães são treinados pelo tom de voz e pelo idioma até, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela teve, né, um cachorro que ele foi treinado em alemão. Tinha que falar em alemão. O animal não tem percepção de entender. Olha, não, mas eu acho que isso não é certo. Nossa, eu acho que isso pode estar errado. Será que é verdade? Animais não raciocinam dessa forma. Animais são ensinados pela repetição. Eles precisam ter, por exemplo, joga a bolinha 10 vezes e fala para o cão, faz isso, faz isso. Ele vai entender pela repetição e pela atitude, pelo tom de voz, entende? Nós não somos animais. E eu rejeito totalmente quem acha que nós somos animais racionais. Nós não somos animais. Nós somos seres pensantes criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é um animal. Eu não sou um animal. Eu sou um ser pensante. Eu sou uma criatura de Deus que sabe pensar. Graças a Deus. Ele me deu essa bênção, né, de poder pensar. Assim como todos nós. Então, o que nós temos visto hoje, as barbaridades que têm acontecido hoje. Por que acontecem? Porque as pessoas se deixam levar. E aqui eu quero entrar em Romanos, livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 1, a partir do verso 18, e eu vou ler daqui, desse livro, tá? A Peshitta, que é a tradução fiel do original aramaico do Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escrito originalmente em grego, foi em aramaico, a língua dos que escreveram, a língua dos discípulos de Jesus, que era um judeu, ou melhor, que é judeu, nunca deixou de ser, ok? Vamos lá. Peshitta, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. O contexto é o julgamento da humanidade e a ira de Deus sobre a injustiça. Vamos lá. Aqui eu ponho óculos porque é para leitura. Vamos lá. Verso 18. Porque é revelada a ira de Deus desde os céus sobre toda a injustiça e maldade dos homens, aqueles que oprimem a verdade por meio da injustiça. Oprimem a verdade por causa da injustiça. Pois o conhecimento de Deus lhes foi revelado, porque Deus revelou-se entre os homens, tá? Ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Deus. Todos nós conhecemos a Deus. Todos nós temos uma centelha de Deus dentro de nós. Não podemos dizer que nunca ouvimos falar de Deus. É mentira. Porque desde as fundações do mundo, as coisas ocultas de Deus têm sido vistas pelo entendimento de suas criações. Ou seja, tudo aquilo que ele criou revela que há um Deus. Sinto muito, evolucionistas. Nada que explode pode criar vida. Desculpa, tá? Então, desde as fundações do mundo, né? As coisas ocultas de Deus têm sido vistas pelo entendimento de suas criações, e o seu poder e a sua divindade eterna para que fiquem sem desculpa. Não existe desculpa. Ah, mas eu não sabia que Deus criou. Sabia. Até o índio, lá no fundão do Oiapoque, sei lá da onde, sabe que existe um Deus. Eles adoram alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Deus nos criou
para que nós nos relacionássemos com Ele. Ele soprou em nós um pouco do seu espírito. Todos os seres humanos têm uma fagulha de Deus em si. Somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis. Continuando. Porque eles conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus, e nem o agradeceram, mas se tornaram vazios em seus pensamentos, e se escureceu o seu coração sem entendimento. Gente, se você se afastar de Deus, se você rejeitar a Deus, o seu coração vai ficar obscurecido, sem entendimento. Você vai andar, você vai viver como se fosse um animal sem entendimento. Isso é sério. Isso é sério. É o que nós temos visto hoje em dia. As pessoas perderam a noção da realidade. Perderam a noção de quem elas são. Gente, tá sério o negócio. Tem gente que não sabe mais o que é. Oh, meu Deus. Tem gente achando que é animal. E as pessoas... Ai, que lindo, que fofo. Eu vou comprar uma correntinha para você, com pedrinhas coloridas. Ah, eu vou comprar uma roupinha de cachorro, uma roupinha de gato. Vou colocar aqui aqueles negócios lá, as barbinhas deles. Gente, é por causa disso aqui, ó. Eles conheceram a Deus e não o glorificaram, nem o agradeceram. Você tem que agradecer pela sua vida todos os dias. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Quem detém o poder sobre toda a vida é Deus, não é você. Você não pode fazer nada se Deus não deixar. E aí as pessoas se tornam vazias em seus pensamentos e o seu coração se escureceu e se tornaram sem entendimento. Essa perversidade que nós estamos vendo, perversão sexual, eu vou falar mesmo. Não estou preocupada se você vai me odiar ou se você vai me amar. Eu estou aqui para falar da palavra. Da palavra, do meu Deus. Ele me justifica. O seu Espírito me justifica. E se Ele me justifica e Ele me ama porque eu o amo, o que você pensa de mim não interessa. Mas eu vou falar. Porque está na palavra. Continuando. Enquanto pensavam em suas almas que eram sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Insensatos, estúpidos. As pessoas que cometem essas coisas que a gente tem visto hoje em dia são loucas, insensatas, estúpidas. Vivem como animais, realmente. Perderam a noção de que são seres humanos criados à imagem de Deus, à imagem do Deus eterno, santo. Deus é santo. Deus não é essa palhaçada que a gente tem visto hoje em dia. Não é. Não é. Esse é o Deus que as pessoas criaram. As pessoas criam deuses para si. Diz aqui um texto que fala assim, que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão em seus ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Eu vou ler aqui para vocês. Agora tem que tirar. Ó, 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra.
Doutrina aqui quer dizer a palavra. Não é doutrina de igreja, não. Doutrina é a palavra, tá? Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É isso que está acontecendo. As pessoas não querem Deus. As pessoas tiram barato de Deus. Eu não vou nem falar do carnaval. Não quero nem saber. Não tem nada a ver com Deus. Nada, 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 absolutamente nada. Já foi declarado por um certo folião, um certo carnavalesco muito bem conceituado, que é macumba. Que é uma tradição espiritual totalmente diferente do que Deus deixou. Então eu não quero nem saber do carnaval. Fora disso, tá? Carnaval é abrir a porta do inferno e deitar e rolar. Mas o que acontece? Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra, não suportarão. Dirão, inclusive, que tem que ser atualizada, né? Tem que se adequar. Ah, imagina, a palavra tem que se adequar. Hoje em dia, isso daí já está ultrapassado. Imagina, homossexuais daquela época não são os mesmos homossexuais de hoje. É mesmo? É sério? Quer dizer que o homossexualismo de antes não é o mesmo de hoje? Tá bom. Entendi. Precisa então ser adequada, a Bíblia precisa ser adequada aos desejos dos homens? Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira. Não quero ouvir. Não quero ouvir a verdade da palavra, porque me dói, né? Porque eu quero viver conforme o meu coração. Eu não faço mal a ninguém, mas faz a si mesmo. Você está indo para o inferno. Você está sendo separado de Deus a cada dia que você anda segundo o seu coração. Porque o seu coração é mau. O seu coração é podre. É cheio de pecado. O seu coração te leva para a má inclinação, para as bestialidades que nós temos visto hoje. E você está se separando de Deus a cada dia. E é você que se separa de Deus, não é Deus que te separa. Não é Deus que vai embora. Não. Ele está no mesmo lugar que sempre esteve. É nós que nos separamos dele. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo quando diz, tá bom isso aí. Quando você olha para alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa que você tem aquele, será? É o Espírito. E a cada vez que você, deixa para lá, eu vou mesmo, porque quem manda em mim sou eu. Meu corpo, minhas regras. É? Quem disse que o corpo é teu? Quem disse que o corpo que você veste é seu? Não é. Esse corpo que você veste é de Deus. E você vai ter que dar contas dele. De tudo o que você faz com ele. Tudo. T-U-D-O. Deus é santo. Deus é puro. Deus não é essa palhaçada que está aí hoje em dia. Qualquer um faz Deus do jeito que quer. Não. Ele é santo. E eu digo mais. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de um filho do homem, que é corruptível, e a semelhança de aves e de animais e de répteis. Deus é santo. Deus não se revelou em imagens para você adorar.
Ele tem horror a imagens, sejam elas quais forem, de homens ou de animais. Ele proibiu que se adore qualquer coisa que não seja ele. E ele está certo, porque foi ele que fez todas as coisas. Foi ele quem criou tudo o que existe. Tudo que você vê, o que você não vê, o que você imagina, Deus criou. E ele é digno de ser adorado. O único que é digno. O único que tem valor. E ele está irado com a terra. Ele está irado. A medida do pecado está aqui, ó. Está aqui. Está quase enchendo. Nós estamos vivendo a época de Noé. Só quem é cego que não vê. E quem tem coceira no ouvido não quer ouvir. Pois eu vou falar. Porque o Eterno me cutucou. O Eterno me tocou para falar. Eu falo. Não importa o que você vai achar de mim. Vai brigar com a palavra. Vai brigar com Deus. Quem sabe ele te ouve. Vamos lá. Devido a isso, Deus, olha aqui. Olha o que está acontecendo hoje. Devido a tudo isso aqui, ó, as pessoas não glorificaram a Deus, não agradeceram, se tornaram vazios, se achavam sábios e se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus. Mudaram, transformaram a glória de Deus em semelhança de imagens. Deus está irado. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações imundos. É a palavra que está dizendo. Por isso, Deus os entregou aos desejos do seu coração imundo, para que ofendessem os seus corpos em si. Gente, que Deus me ajude. Se você não cuida do seu corpo, você está ofendendo o seu próprio corpo. Se você acha que o seu corpo é seu, é sua propriedade, você está quadradamente enganado. Quadradamente enganado, redondamente enganado. Esse corpo é de Deus. Eu vou ler mais um texto aqui. Ou não sabem. Darão conta. Olha só. Romanos 14. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. O que você faz do corpo não é seu. O corpo que nós temos é o templo do Espírito de Deus. É como se o nosso corpo fosse uma obra-prima. Uma obra-prima que um artista muito famoso, muito especial fez. Esse artista deixa essa obra para que você cuide. A obra não é sua. A obra é dele. Ele deixou com você para que você cuide, para que você tome conta, para que você zele por esta obra. Aí você pega a obra desse artista e suja, e modifica, coloca uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pinta. Sei lá, é um vaso. Você pega o vaso e começa a entalhar o vaso do jeito que você quer. Mas esse vaso não é seu, é do artista. Do artista.
E aí ele vai voltar, tô toda arrepiada. Ele vai voltar e vai pedir para que você devolva aquele vaso, aquela obra dele. O que você vai devolver? Como você vai se explicar diante do artista? Diante do dono daquela obra? Essa obra não é sua, não é minha para eu fazer o que eu quero. Não. Nós temos um dono. E por menos que você queira que Deus seja o seu dono, ele é. Dele é o céu, a terra e tudo que há nela. Você vai dar conta do que você faz com o seu corpo. Por isso, ele entregou ele entregou essas pessoas, né, que fazem o que querem da vida, aos desejos do seu coração imundo, perverso, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de malignidade, para que ofendessem aos seus corpos entre si. Tá bom, o corpo seu, suas regras? Você que arque com as suas consequências e não venha falar que Deus é culpado. Não venha colocar a culpa das suas maldades em Deus. Não venha dizer, e onde está Deus que deixa isso acontecer? Deus está no lugar que ele sempre esteve. Quem se desviou, quem rejeitou, quem se afastou dele foi o ser humano. E tudo o que está acontecendo no mundo é a paga do coração do ser humano. Coração imundo. O que quer dizer imundo? Abominável diante de Deus. As maquinações do coração do homem são abomináveis, porque os homens escolheram se desviar do caminho de Deus. Então, eu não sou perfeita, tá? Não sou. Estou bem distante disso. Mas eu vou continuar buscando a face do meu Deus até eu morrer. Enquanto houver suspiro em mim, enquanto houver fôlego em mim, eu vou buscar a face do meu Deus, porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Altíssimo, o grande eu sou, Ele e mais ninguém. E Ele é dono da minha vida. Eu me entreguei a Ele. Ainda peco às vezes? Infelizmente. Infelizmente eu dou umas derrapadas aqui e ali. Mas eu sou que nem um passarinho, eu não sou que nem um porco. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, que vem a vozinha, né? Opa, opa, pá, pá, pá. Pecado, pecado, pecado. Você tá errando, você tá errando. Você pode errar, você pode errar. Toda vez que a luzinha vermelha acende aqui, eu vou e busco me retratar com o Senhor. Essa é a diferença daquele que ama a Deus e daquele que rejeita a Deus. Eu sou como um passarinho. Se eu me sujo, eu vou e me lavo. Eu não sou como os porcos. Você pode tirar do chiqueiro, dar banho, botar perfume, roupinha fofa, ela tá lá todo rosinha, bonitinho. Primeira poça que ele vê, ele vai e se espoja nela. Faz a festa, faz até anjinho na lama. Eu não sou que nem o porco. Já fui. Já me espojei na lama. Já, mergulhei. Hoje não mais. Existe uma vida para você. Existe uma vida de verdade para você. Porque se você continuar dando ouvido ao seu coração imundo, abominável, cheio de pecado, o que vai acontecer? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira e reverenciaram e serviram mais as coisas criadas
do que ao seu Criador. Só existe um Criador, a quem pertencem nossos louvores e nossas bênçãos de eternidade em eternidade. Eu estou lendo Romanos 1, comecei no verso 18, estou no verso 25, indo para o 26. Em razão de tudo isso, essa perversidade total, dessa patifaria que está acontecendo hoje em dia, as pessoas perguntam: onde está Deus? Por que Deus deixa acontecer? Sabe por quê? Em razão disso, Deus os entregou a dores, tristezas, aflições, de desgraça, pois as suas mulheres mudaram o uso natural de seu sexo e fizeram o que não era natural. Homossexualidade é pecado. Homossexualidade é pecado. Não me importa que você não goste da verdade, ela é assim. Você, mulher, que se inflama em desejos por outra mulher, você está em abominação diante de Deus. Você, homem, que se inflama de desejos por outro homem, você está em pecado diante de Deus. E essa verdade não vai mudar. Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para voltar atrás naquilo que ele disse. Se era pecado antes, continua sendo pecado hoje. Não se engane, não ouça falsos profetas que estão querendo levar vocês para o inferno. Não se engane, não se engane. De Deus não se zomba. Tudo o que está sendo semeado vai ser colhido. Se você semeia tempestade, não queira colher flores. Se você semeia pecado, não queira colher santidade. Se você semeia no inferno, não queira colher o céu. Para de ser incoerente. Para de ser louco. Para de ser insensato. Volte para o Senhor. Ele está irado. E a ira dele, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Continuando. E assim também os seus homens deixaram o uso natural de mulheres e cobiçaram de paixão um pelo outro. E era macho sobre macho. Quer mais claro do que isso? Você pode ver em qualquer Bíblia. Bíblia verdadeira. Bíblia verdadeira. Todas as Bíblias, em Romanos 1, 27, vai estar escrito isso, com alguma palavra diferente, por causa de tradução ou não, mas o contexto é esse. E eles agiram com vergonha, e a justa recompensa por seu erro receberam sobre si mesmos. Ai, por que tanta doença? Ai, por que tanto problema de saúde? Por que as pessoas deitam à noite e não conseguem dormir? Gente, eu conheci um ex-homossexual. Eu conheci, andei com ele, convivi com ele. E ele me declarou que quando ele estava na prática da homossexualidade, todas as noites ele chorava de soluçar. Por quê? Porque ele estava infeliz. Ele dava vazão à sua carne, aos seus desejos, mas a sua alma estava assim, ó. Por quê? Porque Deus soprou no ser humano o seu espírito. O fôlego de vida veio um pouquinho de Deus em cada um de nós.
E toda vez que a gente peca, a gente entristece o Espírito de Deus. E qual é a paga? Desgraças, ofensas, tristezas, demência, confusão, depressão, ansiedade. E como decidiram em suas almas a não conhecer a Deus, Deus os entregou à mente vazia para que fizessem o que não é correto. Por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo hoje? Porque vocês se desviaram, porque o ser humano decidiu não honrar, não glorificar e não agradecer e não adorar ao único Deus. Por isso. Então, como vocês endureceram seu coração que nem Faraó lá no Egito, lembram das 10 pragas lá do Egito? Por que Deus mandou tanta praga? Por causa do coração duro, do coração perverso de Faraó, que se achava Deus, como muitos se acham hoje. Eu sou o dono da minha vida, eu. Você é o quê? Você é o quê? Você é um monte de barro assoprado. Quem é você? Quem sou eu? Volta para o eterno. Ainda há esperança. Estando cheios de toda a injustiça e de prostituição, de amargura, de maldade, de cobiça, inveja, homicídio, contenda, de malícia e pensamentos maus, murmuração, acusação, são odiadores de Deus, desprezadores, arrogantes, orgulhosos, procuram coisas más, têm mentes deficientes, mentes que são pessoas que são estúpidas, destituídos de razão, que não obedecem aos pais. Imagina, obedecer o pai, a mãe, hoje em dia? Não, eu sou mais eu, diria a música da Xuxa, né? Quem toma conta e manda em mim é o meu nariz. Segue para você ver onde você vai parar. Segue as musiquinhas para você ver aonde você vai parar. E não tem aliança, né? Não tem estabilidade, não tem amor, não tem paz, nem misericórdia há neles. Você quer continuar vivendo desse jeito? É sério? E estes, conhecendo a sentença de Deus que condena à morte aqueles que cometem tais coisas, isso aqui é muito importante. Eu vou chegar até mais perto. Olha só. Estes que praticam essas coisas conhecem a sentença de Deus que condena à morte aqueles que cometem essas coisas. Todas essas que eu já falei. Não somente as fazem, mas também associam-se àqueles que as praticam, levam outras pessoas a fazerem isso. Gente, eu vou terminar esse vídeo. É muito sério o que está acontecendo. Arrependa-se. Arrepende-te. Olha, presta atenção no que você tem feito. Presta atenção, para raciocinar nos caminhos que você tem andado. Presta atenção no que você está fazendo da sua vida, que não é sua. Seu corpo não é seu, é dele. Você vai dar conta de tudo que você está fazendo. Você vai dar conta. E diz a Bíblia:
Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Senhor. Você vai se dobrar, o seu joelho vai se dobrar diante dele, você querendo ou não, crendo ou não, você vai declarar com a sua boca: Jesus é Adonai, Yeshua é Adonai. Pensa comigo, não seria melhor você fazer isso de bom grado? Não seria melhor você se consertar enquanto ainda há vida? Enquanto ainda há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança para você. Não jogue fora a oportunidade de restaurar a sua comunhão com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu não posso explicar o relacionamento com Deus. Você tem que viver. Hoje, eu tenho 50 anos. Vou fazer 51 no mês que vem. Eu me converti aos 14, em 1988. Tive altos e baixos. Dei uma debandada lá por algum tempo. Nunca sofri tanto. Nunca sofri tanto. Até o momento que, pela misericórdia dele, ele falou aqui, ó, volta para mim. Lembra de onde você caiu e volta, que eu vou te aceitar. E eu voltei. E ele me aceitou. E desde então, nós estamos assim, ó. E eu não quero nunca mais desgrudar dele. Nunca mais. Eu posso sofrer o que for. E eu falo isso com certeza. Há 5 meses eu passei por uma dor horrorosa. Minha mãe se foi. Mas ela se foi com ele. Ela partiu com ele. Tudo bem, eu sinto saudade dela todos os dias. Dias mais, dias um pouco menos. Me lembro dela todos os dias. Mas eu sei onde ela está. Eu sei que se eu continuar na fé que eu tenho, na fé no Senhor, e aqui, ó, na palavra, se eu continuar crendo nessa palavra, não no que é dito por aí, se eu continuar, a gente vai se encontrar quando eu partir. Então eu estou feliz. Parece doido, né? A maior dor que eu já senti hoje se torna uma esperança. Eu vou reencontrá-la. Mas e você? Que caminhos você tem andado? Que águas você tem bebido? Onde você tem aprendido? Por onde você tem andado? Existe Deus lá? Apesar de que o Eterno está em todas as partes, não tem um lugar onde ele não esteja, existem lugares que ele não gosta, que ele abomina. Existem coisas que ele detesta. Se ele detesta é porque não é bom. Será que quando você fechar os olhos aqui, você vai se encontrar com ele? Pode parecer arrogância minha, mas não é não. É o que a palavra diz. Tá bom. Ah, não existe Deus, tudo morreu, acabou. Beleza, tudo bem. Se morreu e acabou, tudo bem então. Tanto você como eu, tá tudo bem. Morreu, acabou.
E se não? E se o que está escrito aqui for verdade? E quando você fechar os seus olhos, onde você vai estar? Porque, meu querido, a alma não morre, mas ela pode ser destruída por aquele que a criou, só por ele. Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: Hoje chamo céus e terra como testemunhas, de que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Aqui, ó, Bíblia. Escolhe a vida, para que tenhas vida, você e seus descendentes. Deus está onde Ele sempre esteve. Quem se afasta dele é a gente. Com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, de agir. Quando você vira as costas para Ele, Ele te busca 1, 2, 3, 4, várias vezes. Mas vai chegar um momento que Ele não vai te buscar mais. As portas da graça de Deus estão se fechando. Não incorra na desgraça. Não busque a sua destruição. Viver sem Deus é morte. Para terminar, eu vou ler um texto que diz sobre isso. O meu coração fica triste. O meu desejo sincero é que todo mundo vá para o céu. Todo mundo seja salvo. Mas existem regras e condições para isso. Se você não gosta de regra, você vai viver conforme o seu coração? Você vai viver na regra da sua natureza pecaminosa, imunda, abominável diante de Deus? Então por que Deus me deu um coração impuro? Ele não te deu um coração impuro. Nós temos escolha. Ele nos deixou escolhas. Ou você vai por aqui, ou você vai por aqui. Se você vier por aqui, vai acontecer vida, paz, alegria, santidade, vida eterna. Se você escolher por aqui, sofrimento e destruição. Mede. O que você deseja para você? Aqui ou aqui? É assim. Deus nos deixou a escolha. Ele não quer robôs. Ele não quer robôs. Ele quer amor. Ele quer que você queira estar com Ele. Porque Ele te deseja. Ele te deseja. Mas Ele te respeita. Ele te deu livre-arbítrio para que você possa escolher. Escolha. Primeiro a Pedro, primeira carta de Pedro,
Novo Testamento, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: Antes, vocês nem sequer eram povo. Deus tem um povo, Israel. Era, é e sempre será. Nós não éramos povo. Não nasci em Israel. Mas agora, por causa de Yeshua, por causa de Jesus, somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora a recebemos. O tanto de sofrimento que Yeshua teve por sua vida, por você e por mim, eu não seria capaz de fazer nem um terço do que ele fez por você. Não seria. Eu não abro mão do meu tempo por ninguém. Assim, eu não abro mão de estar bem na minha casa, com meu marido, por quem eu não conheço. Não. Mas Jesus fez. E Yeshua abriu mão da vida dele por você e por mim. Ele veio, sofreu até a morte. Ele pagou o preço por você, para você viver na esbórnia, para você não querer nem saber dele. Ele sabia que você não ia querer saber dele, mesmo assim, ele pagou o preço. Ele pagou o preço da sua vida diante de Deus. Que você tenha oportunidade de pensar, raciocinar, parar de se deixar levar por essa corja imunda que quer te levar para o inferno junto com ela. Pare para pensar. Se volte a Deus. Ele te deseja. Você deseja Ele? Tomara que sim. Tomara que quando você fechar os olhos aqui, quando você abrir, você veja o Senhor e esteja com Ele para sempre. Eu desejo isso de todo o meu coração. Mas para isso você precisa se arrepender. Sim, você precisa se rebaixar. Entregar todo o seu orgulho na mão dele, para que ele te torne filho. Você é apenas criatura enquanto você não se entrega a ele. Deixa Yeshua, Jesus, te adotar como filho. O sangue dele que pagou é o documento de adoção. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e ponha em ti a paz. Que você tenha tempo e oportunidade de rever os seus conceitos, se aproximar do Deus, o único que existe. Amém? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e até uma próxima.